Boa tarde a todos os presentes. O meu nome é Bruno Rosa, sou analista sénior na ALV. Estou aqui para vos falar sobre taxonomias, conceito implementado na estrutura do fecheiro SAFT 1.4 e quais as principais alterações e impactos na contabilidade. Na agenda deste webinar teremos um primeiro momento que será um enquadramento, onde iremos abordar a norma fiscal aplicável, os conceitos de taxonomias, porque é que surgiram, o que são, quando se devem aplicar e como é que se aplicam, quais as alterações no fecheiro SAFT, soluções funcionais disponíveis no Primavera Software e algumas boas práticas. Num segundo momento, iremos falar então sobre a parte do RP Contabilidade, Primavera, onde iremos abordar o referencial contabilístico, o plano alternativo, máscaras e diagnósticos, recodificação de contas, algumas explorações. No término, iremos ter uma sessão de alguns esclarecimentos, de algumas dúvidas que possam ter. Sobre o enquadramento, começamos então pela norma fiscal aplicável, Portaria 302/2016, 2 de dezembro. Basicamente, esta norma, as alterações desta norma assentam em 3 pontos. O alargamento do âmbito da sua aplicação, a atualização, a uniformização da estrutura do fecheiro SAFT, e a introdução de um novo conceito, taxonomias. Conceito de taxonomias. Este conceito é introduzido pela Portaria 302/2016. O fecheiro SAFT 1.4 é ajustado de forma a incluir as taxonomias, ou seja, tabelas de correspondência que apresentam a caracterização das contas de acordo com o referencial contabilístico, permitindo simplificar, por exemplo, o preenchimento de alguns anexos à AI da IES. Respondendo a uma questão que muito provavelmente já todos vós fizeram, porquê é que surgiram as taxonomias? Pergunta interessante. Então, a AT detectou que existiam diferenças entre informações. Ou seja, a IES versus o fecheiro SAFT da auditoria, que era a informação prestada nos casos de existirem algumas auditorias. Exemplos de incoerências. A IES era comunicada com base numa SNC microentidade. E, em compensação, o fecheiro SAFT era entregue, era comunicado aos auditores como sendo uma entidade SNC base. Como devem compreender, as auditorias tributárias eram extremamente difíceis de realizar perante estes 2 cenários. Solução da AT foi criar uma estrutura standard de informação com o conceito de taxonomias. Então, no futuro, para efeitos fiscais, a informação não será recolhida diretamente da contabilidade, mas sim passa a ser tratada por taxonomias. Então, o que é que são as taxonomias? São conjuntos de códigos que representam as contas do plano de contas da contabilidade. Na prática, cada conta passa a ser representada através de um código de taxonomia, que obedece a um determinado referencial contabilístico previamente estabelecido. Essa representação no fecheiro SAFT, ou seja, relativamente ao referencial contabilístico, tem algumas tipologias. Nomeadamente, vão-se apresentar com o código S, M ou O. S, no caso, ser uma SNC base, ou normas internacionais de contabilidade, M para microentidades e o O para entidades do setor não lucrativo, ou entidades bancárias, ou, por exemplo, setor segurador. Como podem ver, a portaria apenas fala sobre taxonomias do código S e M. Quando é que se devem aplicar as taxonomias? Também pergunta interessante. Embora a recolha dos dados com base nas taxonomias deva acontecer com referência a 1 de janeiro de 2017, a informação apenas é obrigatória na estrutura, ou seja, imaginem que, por exemplo, um auditor vos pede o fecheiro SAFT, na portaria 302, já que a estrutura 1.4, ela apenas é obrigatória, as taxonomias apenas são obrigatórias de estarem nessa estrutura em auditorias realizadas a partir do dia 1 de julho. Mas como não existem IES parciais, a entrega no ano 2018, ou seja, no período de 2018, será com base em todo o exercício de 2017, baseado em taxonomias. Razão esta pela qual esta portaria tem entrado em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2017. Como é que se aplicam? As empresas que usam o referencial contabilístico, seja SNC, devem definir as taxonomias do tipo S. As empresas com referencial contabilístico do tipo microentidades devem definir as taxonomias do tipo M. Como podem verificar perante esta minha tabela, as taxonomias do tipo S têm 647 códigos e as taxonomias do tipo M têm 334
códigos. Quais é que foram as alterações no ficheiro SAFT? Respondendo sinceramente, toda a estrutura foi alterada. Estamos a falar basicamente da parte de documentos que acompanham mercadoria e que são passíveis de conferência no cliente, também a vertente de vendas, faturação e a parte contabilística. A estrutura do ficheiro SAFT, ao nível contabilístico, passou também a incluir mais informação e mais validações. Mais informação, nomeadamente o referencial contabilístico, como falei há pouco, S ou M, qual os códigos das taxonomias e validações adicionais ao nível da linha de registro, ou seja, do lançamento contabilístico. Soluções funcionáveis disponíveis no Primavera. Primavera implementou alguns conceitos extremamente interessantes, nomeadamente o Ready to Go. Este conceito permite mostrar que, ao criar uma nova empresa, com as novas scripts do Primavera, está automaticamente preparada para ser realizado um mapeamento das taxonomias. Ready to Access, que é um acesso imediato à informação sobre as taxonomias, nomeadamente o referencial contabilístico, as taxonomias e algumas explorações. One Time, ou seja, este mapeamento é feito uma única vez. One Client, definir as taxonomias para uma empresa e propagar para as restantes. Esta é uma funcionalidade que está disponível para quem tem um módulo de gabinetes e é uma funcionalidade extremamente útil. Ou seja, nós fazemos um mapeamento das taxonomias para uma determinada empresa e depois podemos copiar essa configuração para as restantes empresas que temos no nosso gabinete ou na nossa estrutura. Perante as alterações que foram feitas, a Primavera, e estou a falar aqui basicamente do Primavera, disponibilizou a partir do final do ano 2016 uma ferramenta que é o Converte Conta. Depois as alterações à aplicação foram sendo realizadas, foram adicionadas novas funcionalidades, nomeadamente a recodificação de contas, os planos alternativos e a atualização em lote. Volto a referir, esta última opção, a atualização em lote, tem a ver com o licenciamento de gabinetes. Algumas boas práticas que sugerimos. Antes da implementação das taxonomias, devem atribuir um responsável técnico, tanto na vossa empresa como o responsável do vosso parceiro, para ajudar, então, neste processo. Deverão sempre fazer as operações em empresas teste, deverão ser validados os resultados, distinguir as empresas de acordo com o referencial contabilístico, o algoritmo que é disponibilizado pela Primavera para automaticamente perceber de que tipo de empresa é que estamos a falar. Como devem compreender, nem sempre pode atribuir o referencial contabilístico correto à empresa em questão, então essa informação deve ser validada. Instituir o plano de contas de acordo com a proposta da AT, SNC base ou microentidade, e solicite-nos apoio. A ALF tem uma equipa dedicada e especializada ao vosso dispor, e posso também vos garantir que desde o início do ano já efetuámos variadíssimas operações neste tema e todos os nossos técnicos estão especializados e estão preparados para vos ajudar. Entrando aqui no segundo tema deste webinar, como é que as coisas se processam, como é que a parametrização é feita a nível do Primavera. Num primeiro ponto, gostaria de vos indicar que a portaria não impõe uma nova estrutura do plano de contas, tal como aprovada na portaria 2018/2015, mas para que haja um mapeamento direto às taxonomias, é necessário alguns desdobramentos e alterações ao plano de contas. Em janeiro de 2017, foi lançado o Converte Conta, ferramenta extremamente útil para empresas que têm de realizar alterações profundas no plano de contas em questão, para que ele fique preparado e adaptado à associação das taxonomias. Duas questões que eu creio que também já muito provavelmente devem ter colocado, que é o Converte Conta vai classificar as contas do plano de contas com as respectivas taxonomias? Respondendo diretamente, não. O Converte Conta apenas permite alterar a estrutura do plano de contas para dar resposta à classificação imposta pela taxonomia. Durante o primeiro trimestre de 2017, a Primavera, como referi no início, disponibilizou algumas funcionalidades e disponibilizou aos utilizadores a possibilidade de gerirem e classificarem as contas do plano segundo as taxonomias. Temos que alterar o plano de contas? Não, também não. A Primavera disponibilizou então no seu ERP o tratamento das taxonomias. Poderemos efetuar a classificação das contas do plano em uso de acordo com a taxonomia mais adequada. No entanto, e uma vez que as taxonomias
trazem novas divisões de contas, poderá não ser possível obter toda a informação necessária para preenchimento das demonstrações financeiras. A aplicação das taxonomias. Existe um tema que tem a ver com o referencial contabilístico, como me referi no início, e cada empresa deverá ter a indicação de qual o referencial contabilístico e o plano alternativo vai ser aplicado. Este é o primeiro passo que os clientes que trabalham com Primavera deverão efetuar, que é a validação nos parâmetros do exercício de cada empresa, na opção gerais, qual é o referencial contabilístico que está associado e se é o correto ou não. E deverão validar também se o plano alternativo que está atribuído é o correto, ou seja, está disponível um novo plano alternativo pré-definido, que tem o nome de tax, cuja estrutura representa tabelas das taxonomias aplicável a cada empresa, de acordo com o referencial contabilístico na funcionalidade dos planos alternativos. Isto tudo para vos dizer o quê? É muito simples com o Primavera nós indicarmos qual é que é o referencial contabilístico e, muito rapidamente, a aplicação consegue perceber se tem que aplicar um plano alternativo com as 664 taxonomias ou as 634. Moral da história. Se, por acaso, uma empresa mudar de um ano para o outro o tipo de empresa, passar de uma SNC base para uma micro, basta fazer esta alteração no administrador e automaticamente a aplicação molda-se ao plano das taxonomias correto. O plano alternativo, na realidade, é o quê? É uma forma de configurar vistas sobre o plano base da nossa empresa. Exemplos. Necessidade de fazer um reporte financeiro a outro país, ou, como é o caso, as taxonomias. Máscaras. Esta foi uma ferramenta que a Primavera idealizou para poder ser mais simples e mais prático a implementação das taxonomias. A Primavera não faz a gestão das taxonomias a nível da conta do plano de contas. Esta é realizada ao nível das máscaras do plano alternativo. Esta metodologia permite-nos que não seja necessário, então, configurar conta a conta do plano de contas, pois seria extremamente demoroso para os utilizadores este processo. Então, o tratamento das máscaras está disponível no Primavera a partir das tabelas, módulo contabilidade, planos alternativos, máscaras dos planos alternativos. Ou, entrando diretamente no plano alternativo, temos uma opção comum transversal ao Primavera, que é o botão contexto, onde temos acesso à opção máscaras do plano alternativo. E cá está, a opção máscaras do plano alternativo disponível na opção do contexto. Este é o quadro das máscaras do plano alternativo. Este quadro permite configurar um mapeamento entre as taxonomias e as contas do plano base. Como podem ver, neste quadro temos na coluna da nossa esquerda a taxonomia, depois a descrição e a máscara do plano alternativo. Alerto para que estas colunas que estão do lado esquerdo são colunas que não são editáveis. Apenas a coluna da direita é uma coluna editável. Ou seja, é na coluna da direita que nós fazemos as alterações das máscaras dos planos alternativos. Mas que configurações, que alterações é que nós podemos fazer? Tenho aqui alguns exemplos para vós. Primeiro exemplo. Imaginem que seria necessário associar todas as contas do plano base com o prefixo 11 à conta do plano alternativo 1, ou seja, à taxonomia 1. Então, precisamos de indicar a máscara 11 na linha das taxonomias. Como é que ficaria? Ficaria exatamente como está visível no vosso ecrã. Na conta da esquerda, a taxonomia e a máscara do plano alternativo que está à vossa direita com a informação 11. Um segundo exemplo. Precisamos então de associar todas as contas do plano base cujo código começa por 72 e o terceiro dígito seja 13, 14 ou 17. À taxonomia 515. Como é que ficará este caso? Também é extremamente simples de perceber. A máscara seria com o prefixo 72 e entre parênteses retos a informação de que o terceiro dígito pode ser 13, 14 ou 17. Alerto mais uma vez para que a informação é apenas indicada na coluna da direita. E relativamente às alterações, nós podemos fazer uma alteração e gravar, ou um conjunto de várias alterações e gravar só no final. Um terceiro exemplo um bocadinho mais complexo. Precisávamos de associar todas as contas do plano base, cujo código começa pelo prefixo 438, o quarto
dígito seria 1 e o quinto dígito seria 1. Então, como é que ficaria este exemplo? Tal como aparece no vosso ecrã. Ficaria, então, com o prefixo 438, entre parênteses retos, a informação do 1 ou do 2, e o quinto dígito seria o número 1. E esta informação está assignada à taxonomia 275, ativos fixos tangíveis, apreciações acumuladas. Um quarto exemplo, que é uma junção dos exemplos anteriores que acabei de referir, mas que tem um pequeno detalhe. É que esta taxonomia que se apresenta à esquerda, 235, é uma taxonomia que pode ser aplicada a várias máscaras. Reparem, na coluna da direita tem a informação de que será aplicada a todas as contas que têm o prefixo 415 e que o quarto dígito pode ir do 2 ao 9. Ou, esta taxonomia, a 235, vai ser aplicada ao prefixo das contas 41 e o terceiro dígito seja um 6 ou um 7. E, por fim, a mesma taxonomia, a 235, pode ser aplicada a contas que têm o prefixo 418 e o quarto dígito pode ir do 4 ao 9. Ou seja, temos aqui uma taxonomia que pode ser aplicada a várias máscaras. Volto a alertar que apenas a coluna da direita é uma coluna passível de ser alterada. Os diagnósticos. Os diagnósticos são uma ferramenta também disponibilizada pela Primavera que, após fazer a associação das máscaras, das taxonomias, às contas do plano base, nós, ao executar este diagnóstico, que está disponível no botão Contexto, podemos validar as contas que não têm taxonomia associada. E como podem ver neste exemplo, que para vós temos 3 contas que não têm taxonomia associada. Que validação é que nós podemos fazer? Ao detectar este diagnóstico e entrando na máscara dos planos alternativos, consigo perceber de uma forma simples e rápida que a taxonomia que está a ser aplicada, neste caso a taxonomia 10, deveria também contemplar estas 3 contas, tem uma máscara que não contempla as contas em que o quarto dígito seja um 1. Como podem ver, no diagnóstico temos estas 3 contas que têm no quarto dígito um 1. E estas 3 contas não estão a ser contempladas porque a máscara apenas faz referência no quarto dígito aos valores 7, 8 ou 9. Então o que é que devemos fazer? Alterar a máscara para não 7, 8 ou 9, mas para 1, 7, 8 ou 9. Após fazerem a gravação das alterações, somos alertados de que irá ser feita a gravação, e aqui decidimos se queremos fazer ou não a gravação, e fazendo a validação, de novo, das contas que não têm taxonomia associada, como podem verificar, fazendo eu a correção, sou alertado que todas as contas do plano base estão abrangidas pelas taxonomias. Uma outra situação que também pode acontecer e que podemos não ter a possibilidade de fazer a correção pelas máscaras, mas sim a partir da recodificação de contas. Problema encontrado. Imaginem, por exemplo, que ao validar as máscaras sou alertado de que as contas 2341 e a 2342 não estão associadas às taxonomias. Então, validando o plano de contas, efetivamente, detecto que estas contas existem. Existe um desdobramento da conta 234 para lançamentos de cartões de refeição. Conferindo as taxonomias, consigo verificar que não existe referência às contas com o prefixo 234, mas sim na taxonomia 63, que será neste caso pessoal ou com pessoal de outras operações corrente, a máscara aplicada é, como podem verificar, 23, o terceiro dígito pode ser um 3, um 4, um 5, um 6 ou um 8, o quarto dígito será um 2 e o quinto dígito será o 1. Mas, como podem ver, na nossa portaria é feita a menção de que as contas 234 passaram a poder estar presentes numa conta 2382. Solução encontrada pela Primavera. A possibilidade de recodificar contas. Esta opção de recodificação de contas está disponível no administrador do Primavera. Fazemos a seleção da empresa, módulo contabilidade,
e entramos numa opção que tem o nome de outros utilitários. Neste separador, recodificação de contas, podemos indicar então qual é o prefixo da conta que será recodificada e indicar um novo prefixo. Ao fazer OK, neste caso, ao fazer a gravação desta operação, somos alertados de quais é que vão ser as recodificações que vão existir. Reparem, na mensagem é-me indicado que a estrutura 234 vai passar para 238211. Está corrigido o problema? Se repararem, ou se ainda estão recordados, nos slides anteriores era feita a indicação de que o plano de contas para o cartão refeição estava associado à conta 234. Olhando para o plano de contas após a recodificação, consigo perceber que a 234 passou a ser uma 238211 e as respectivas contas de movimento. E esta estrutura passou a estar totalmente de acordo com a portaria 302. Fazendo a validação das contas do plano de contas, consigo automaticamente perceber de que deixei de ter erros, ou seja, os erros que eu tinha há pouco com aquelas 3 contas, ao fazer a validação de novo, deixaram de estar presentes. Explorações. A Primavera, que já tinha um sistema implementado, uma metodologia implementada com base nos planos alternativos, teve aqui uma operação mais simples de implementar, que tem a ver então com a possibilidade de obtermos os balancetes, seja analítico, seja pelo plano alternativo, e como podem ver na janela da direita, no plano alternativo posso indicar então que é o plano taxonomias. O objetivo aqui será garantir que tanto o balancete contabilístico como o balancete do plano alternativo mantém os mesmos valores de débito e os valores de crédito. E como podem verificar, no quadro da direita, temos a indicação da respectiva taxonomia e os valores de débito e ou crédito. O objetivo destes 2 cenários será que os valores sejam iguais, para termos a certeza de que as taxonomias estão associadas a todas as contas de movimento no nosso plano de contas. Uma outra exploração, também bastante interessante, tem a ver com o extrato do plano alternativo. A partir do extrato do plano alternativo, nós conseguimos, selecionando o plano alternativo tax, ter automaticamente um conjunto de registros que nos indica, então, a conta da taxonomia e os respectivos lançamentos dessa conta. Assim como, na coluna que está mais à direita, a respectiva conta base desse movimento. Antes de terminar este webinar, gostaria de vos indicar, e seria uma falha da nossa parte, pelo menos da minha, não vos indicar isso, que outros produtos do Primavera estão totalmente adaptados e preparados para com as taxonomias, nomeadamente o Office X-Station. No Office X-Station, vocês têm a possibilidade de trabalhar com algumas funções. Por exemplo, no quadro, como podem verificar, temos as funções PRI-PA. PA significa plano alternativo, e muito rapidamente conseguimos construir mapas, quadros, com informação que está associada às respectivas taxonomias. Desde já, em meu nome e em nome da Alvo, queria agradecer a todos a vossa presença neste webinar. Iremos passar para uma sessão, alguns minutos de esclarecimentos. Dado o elevado número de participantes, e ainda bem que isto aconteceu, só tenho a agradecer a todos a vossa presença, eu iria fazer aqui uma pequena sugestão. Bom, então, dado o elevado número de participantes e também por razões de tempo, não me será possível responder a todas as vossas questões neste webinar em tempo útil, como é óbvio. Como tal, o que é que eu vou sugerir? Vou sugerir que nos enviem, isto já inicialmente estava programado, qualquer questão, mesmo após respondida ou esclarecida aqui, poderiam sempre enviar para suporte@alvo.com com o assunto webinar taxonomias ao meu cuidado Bruno Rosa, mas peço a todos a vossa compreensão e que me remetam as vossas dúvidas, as vossas questões para este e-mail. Também poderão enviar para o meu e-mail, que era o que estava associado ao webinar, bruno.rosa@alvo.com, e coloquem a vossa questão. O que é que eu me posso comprometer? Vou recepcionar todas as vossas questões, iremos realizar um documento com perguntas e respostas, e este documento depois ser-vos-á posteriormente disponibilizado
para o vosso e-mail de contacto, nomeadamente para o e-mail que eu tenho, que é o e-mail de registro neste webinar.